Então, gente, boa tarde, tudo bem? Albertran. Chiaretta, va bene. Então, gente, são avisos rápidos que a gente vai dar. Eu estou aqui com a Judete e com a Denise, que está online aí. Identifica aí onde é que está a Denise, né? Que ela está online também. Os nossos avisos Boa hoje são... tarde. Tá aí. Boa tarde, Denise. Os nossos avisos hoje somos nós três que vamos dar em relação à comunidade de aliança. Como a gente não tinha muito tempo, que em algum outro momento a gente vai precisar de mais tempo com vocês para conversar sobre as realidades da comunidade de aliança mais aprofundadamente, né? Mas a gente conseguiu esse horário aqui nessa reunião integrada e a gente vai querer dar alguns avisos que são importantes. Antes de tudo, dos avisos sobre o pastoreio em relação à comunidade de aliança, falar um pouquinho sobre a nossa estrutura interna, que, assim, é mais para vocês conhecerem e também saberem como se relacionar, né? A gente teve uma mudança hoje interna da assistência de formação, que o setor de formação inicial, ele se alargou e ficou agora o setor de pastoreio como um todo. E isso inclui as promessas definitivas, que antes ficava ligado à pessoa da Gorete, no que a gente chamava, né, o setor interno que a gente chamava, que era de acompanhamento das autoridades, né? E aí era esse setor que ficava, essa, né, tipo, pastoreio das autoridades. E era esse setor que era coordenado pela Gorete, que é coordenado pela Gorete, que ficava com o pastoreio dos definitivos. Só que aí agora a formação inicial, o nome do setor que eu coordeno agora é setor de pastoreio. E dentro do setor de pastoreio tem o setor da formação inicial, né? Mas é né, essa equipe hoje que está fazendo todo o pastoreio da comunidade, desde o postulante até as promessas definitivas. Inclusive a de vocês também, a partir desse ano, vai ser no nosso setor que a gente vai. Vocês que eu digo que quem tiver promessa definitiva, porque os temporários já eram, né? E também dentro dessa mudança que o da comunidade de aliança vocês já sabiam que tinha sido fundado e a N que era a responsável, mas a N agora foi nomeada como assistente comunitária e aí ela não pode mais exercer o serviço dela. E acho que a maioria já sabe, mas para quem não sabe, o quem está substituindo a N na coordenação do setor comunidade de aliança dentro da assistência de formação é a Denise Landim, que está aqui conosco. Já já ela vai falar para vocês, já falou alguma coisa para vocês, mas a gente queria só oficializar que é ela a responsável pelo setor da comunidade de aliança. Só lembrando também, para quem está chegando agora, sobre a comunidade de aliança. Esse setor, que hoje é coordenado pela Denise, ele foi fundado há 2 anos atrás, né? Menos de 2 anos atrás. E ele foi criado com um desejo de ter no setor, no governo geral, não só na assistência de informação, mas ter no governo geral um local integrador de todas as orientações acerca da comunidade de aliança. Então, a gente entende que a Denise, a pessoa da Denise hoje e a sua equipe, elas extrapolam um pouco os limites da assistência de formação. E o setor já foi criado assim, certo? Por quê? Porque antes um RL e um UFC, às vezes ele chegava, se no mesmo dia um RL falasse com uma assistência missionária e um UFC falasse com a, a assistência de formação, podia ter no mesmo dia duas orientações diferentes acerca da comunidade de aliança, sabe? Então, porque não existia um elemento integrador de todas as assistências no que diz respeito à vida e o ordinário da comunidade de aliança nas missões. Então, a gente sentiu essa necessidade, foi criado esse setor. Então, eu não sei para onde eu ia, eu queria mudar tudo aqui na missão. O que é que eu faço? Fala com a Denise. Claro que você não vai mudar tudo, né? Mas quero conversar alguma coisa sobre essa dimensão da vivência da comunidade de aliança e não sei a quem recorrer. Na dúvida, recorre a Denise, que se não for ela, ela vai lhe orientar. E se forem coisas que
abarcam mais de uma realidade da comunidade de aliança, que não só a dimensão formativa, a gente tem alguns mecanismos, dentre eles uma reunião integrada, a gente tem um grupo no WhatsApp com outros setores que a gente vai abordando. A gente ainda está no processo de construção, claro, né? Mas que já estão funcionando esses mecanismos de integração acerca da vivência, da vida ordinária, da missão, da comunidade de aliança nas missões, certo? Pronto, então, tendo dito isso, nós vamos agora para o processo de pastoreio da comunidade de aliança esse ano. Como a maioria de vocês sabem, a gente está no processo de construção da ferramenta, né, que é o OP. Eu sei que muitos tiveram dificuldades e desde já eu peço perdão por todos os desgastes e dificuldades que vocês tiveram, seja com o suporte do OP, que às vezes não foi a contento, mas a gente, desde já a gente pede perdão, não é a intenção, a gente está tentando fazer o melhor, mas realmente a gente está trocando o pneu com a carruagem andando, né? Então, o carro andando, né? Então, a gente está construindo o OP, a gente está com alguns contatos, a gente está com a equipe que já está mais robusta, ainda não é o suficiente, mas já é muito mais do que a gente tinha ano passado. Enfim, a gente está construindo, a coisa está acontecendo, vai ser o OP mesmo, a nossa ferramenta oficial de pastoreio, certo? Para esse ano, nós vamos manter como foi no final do ano passado. Como é que funcionou? O o irmão responde o questionário, ele manda para o formador comunitário, e o formador comunitário, já com o cadastro ao OP, ele vai fazer o upload daquele arquivo no OP, né, diretamente no OP. Já foi assim como foi no ano passado, né? Então, não vai ter mudança para esse ano, certo? Provavelmente, futuramente, vai haver mudança, mas para esse pastoreio agora, a ideia é essa. Aí, a Judete quer falar alguma coisa? Vão ter algumas perguntas, certo? Que vocês vão ter. O suporte do OP vai estar disponível, a gente vai estar disponível para responder as perguntas, mas a gente pede que, antes de tudo, vocês possam ir lá no sitezinho que a gente criou com as perguntas mais básicas, certo? Como faz o cadastro? Tem lá um tutorial. Como é que... Porque se você é de missão nova, ou se você é um RL novo, você vai ter algumas dúvidas, né? Porque para você fazer o pastoreio, a célula tem que estar cadastrada. Aí essa célula cadastrada, se não tiver célula cadastrada, como aconteceu no final do ano passado, o que é que eu faço? Você que é o RL é o detentor dessa funcionalidade, certo? A gente só deixou isso na mão do RL, para não criar confusão, deixar no do colegiado, deixar no do formador, aí dá confusão. Então, hoje, o RL é o responsável por cadastrar uma nova célula no sistema do OP. Não é uma coisa complicada, mas exige realmente que você pare ali uns 10 minutinhos, ou talvez até menos, se for uma célula só. A maioria das células já estão cadastradas, mas se você ainda não cadastrou, é super simples você cadastrar. Então, tem lá o tutorialzinho. Se mesmo com o tutorial você não entendeu, não sabe por onde ir, você pode entrar em contato com o suporte. A gente também está fazendo uma mudança que vai ajudar a vida de vocês, né? Vai ser, acho que a gente já pode anunciar, né? Essa mudança que é de um link só, né? A gente vai ter um link só, certo? Então, porque antes tinha, se você é formador, entre nesse link. Se você é RL, entre nesse link. Tinha essa divisãozinha. Aí a gente só fez uma máscarazinha, um site, que é um link só. Quando você entrar no site, aí tem lá. Se você é formador, assistente, formador comunitário, clica aqui. Uma caixinha do lado da outra. Se você é RL, clica aqui. Se você enfim, deu para entender, né? Então, vai ficar mais fácil ainda, vai ser um link só, que né, já foi enviado para os e-mails de vocês. Esse link. O link ainda não, né? Mas as orientações já foram mandadas para o e-mail de vocês e a gente vai enviar o link atualizado para que, o que é que eu oriento? O meu coordenador de colegiado, qual o link? Aí é só mandar um link só, que foi uma melhoria que a gente fez do último pastoreio para cá, porque estava gerando confusão, os muitos links, eram 3, né? Mas mesmo assim gerava confusão, qual é o que eu devia entrar, certo? Mas se não tiver recebido a carta de orientações, pode procurar a gente. Pronto, tem uma carta aí no seu e-mail, que foi enviado para o e-mail dos colegiados. Então,
Foi. Coordenadores. Os coordenadores dos colegiados, o seu coordenador, se a sua missão tiver um coordenador de colegiado, o seu coordenador de colegiado recebeu esse mesmo e-mail. Se você não tem coordenador de colegiado, o seu e-mail da missão, você já recebeu esse e-mail orientando o pastoreio da comunidade de aliança com os prazos, certo? Com as orientações mais específicas, inclusive o link do suporte e tudo mais, tá bom? Deixa eu ver se eu falei tudo aqui. Pronto. A Denise vai falar um pouco melhor sobre os acompanhadores regionais. Os acompanhadores regionais da comunidade de aliança, que são ligados à Denise, eles vão ter também a função de poder tirar dúvidas mais frequentes em relação a esse processo de pastoreio. A gente quer focar neles até para dar uma referência própria. Eles estão em muito contato com a Denise. A gente está transmitindo para ele tanto mentalidade quanto processo, para que eles sejam capazes de responder melhor aos regionais. Todo esse processo de regionalização que a gente está vivendo, a ideia é que, como eles estão ligados, né? São Paulo, Deus Ivan, enfim, a Denise vai dizer melhor aí, como eles estão muito próximos a nós, eles podem encurtar essa distância de resposta, de suporte, em relação ao pastoreio da comunidade de aliança. Então, a ideia é que vocês, cada vez mais, como RLs, possam contar, deu um problema aqui em relação à comunidade de aliança na minha missão. O que é que eu faço? Procure o acompanhador regional, que já foi divulgado, mas a Denise vai dizer novamente aqui, que ele está em dia a dia, né, com a assistência de formação e com as missões. Então, é uma forma de a gente tentar ser mais ágil nos nossos processos. Não é burocratizar mais, é pelo contrário, é poder que a coisa flua com mais tranquilidade, né? E para isso a gente ter atenção aos caminhos que a comunidade está propondo, né? Amém. Denise, se você quiser já falar a sua parte, já deve também ficar à vontade. Então, boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? É uma alegria estar aqui com vocês. Já peço as orações por essa missão do setor, né? O Vitor ia falando, estava só vendo aqui as reações, já peço aqui as orações por essa grande missão, mas também uma grande alegria, né? Estar aqui no setor da Aliança. Vou começar aqui falando, já que o Vitor terminou falando sobre os acompanhadores regionais, eu também quero já começar falando sobre eles, né? Nós enviamos uma carta recentemente falando sobre o papel desse acompanhador regional dos coordenadores de colegiado. Então, o que é que ele vai fazer, esse irmão? Ele vai fazer um acompanhamento sistemático com os coordenadores de colegiado daquele regional. Então, todos os regionais aqui do Brasil e América Hispânica, eles já têm uma pessoa que já foi divulgada, que é aquele irmão que vai estar próximo desse seu regional e das missões, acompanhando os coordenadores de colegiado. E as missões que não têm coordenadores de colegiado vão ser acompanhados os próprios RLs, né? Que são os responsáveis, né? Sempre são os RLs, né? Os responsáveis pela aliança, mas naquela localidade, os próprios RLs vão ser acompanhados sobre a comunidade de aliança. Então, como é que está acontecendo, as células, a realidade da plataforma, dos irmãos, as dúvidas. A ideia é que seja um acompanhamento trimestral, que a gente consiga realmente estar próximo de cada missão, de cada realidade, e ser esse braço do governo, da assistência para cada missão. Os nomes foram divulgados, mas eu posso depois também divulgar aqui. Acho que foi falado, né? Você quer que eu fale, Vitor? Você acha importante falar quem é quem? Eu apresentei também alguns desses irmãos aos RRs que estavam aqui em reunião. Na ocasião, alguns dos irmãos estavam aqui também. E foi muito importante, eu acho até importante também, estou vendo alguns responsáveis regionais, até esse laço, né, dos responsáveis regionais com esses acompanhadores de colegiado da região, porque eles vão ter essa visão holística, né, essa visão completa da sua região, porque eles vão acompanhar todos daquela localidade. Então, a gente tem até algumas diretrizes para que esse primeiro acompanhamento ele seja um acompanhamento bem
funcional também, né? Por exemplo, no primeiro acompanhamento, saber se todas as células já adquiriram a plataforma, falar sobre esse primeiro pastoreio do meio do ano, tirar algumas dúvidas. é, Então, assim, é muito importante. Eu estou vendo aqui uma pergunta que acho que é da Rani, né? A coordenadora do colegiado daqui vai acompanhar outro regional. Não tem problema, até te agradeço, Rani, e aos outros irmãos que estão nos fazendo essa comunhão aí de bens, nos dando a graça de doarem também, né? Esses irmãos, compartilhar esses irmãos das suas regiões conosco, né? Nesse serviço a toda a comunidade. Então, por exemplo, a gente tem a Marta Baraúna lá de São Luís, que ela é coordenadora do colegiado de São Luís, mas ela está acompanhando a região norte, né? Todos os coordenadores de colegiado da região norte. A gente tem a Aline Pedro, estou vendo aqui a Cleusa, que é coordenadora do colegiado de Santo Amaro, mas ela está acompanhando todos os coordenadores de colegiado da América Hispânica. Porque o que que a gente está fazendo para conseguir robustecer o setor e fazer o setor acontecer? São com os próprios irmãos da comunidade Aliança, que já têm outros ministérios, mas que estão doando um pouco mais, né, do seu tempo, da sua vida, para ajudarem esses irmãos. Então, a gente tem a Loura, né, que também é coordenadora do Colégio de Quixadá, que está acompanhando a região Nordeste 1. Então, a gente vai com esses irmãos que já têm bastante experiência na função e nessa missão, ajudando aqueles irmãos que estão entrando agora, então que também já estão há bastante tempo, mas que precisam tirar essas dúvidas. Esses irmãos, esses grupos, esses regionais, eles têm um grupo que é mediado por esse acompanhador. Então, muitas dúvidas vão sendo sanadas lá mesmo. E se tiver qualquer coisa que extrapole, eles são sempre orientados a nos procurarem aqui, eu e a Luciana Mariano. Estamos aqui no setor para a gente sempre também tirar essas dúvidas. E se vocês também tiverem qualquer necessidade, a gente está aqui com as portas abertas. Os regionais da Europa, da América do Norte, da Ásia e da África, por enquanto, eu e Luciana, nós estamos à frente desses regionais. A gente vai começar agora, tivemos a reunião semana retrasada com o Vitor e com a Angélica, a gente vai começar agora a criar os grupos separados, tá? Por esses regionais, né? Eu preciso só afinar direitinho com os RRs, mas agora nesse mês de maio a gente também já vai criar esses grupos. Esses acompanhamentos sistemáticos também vão acontecer nessas regiões, e eu acho que essa é uma grande graça que nós vamos ter para esse tempo. Além dessa realidade dos acompanhadores regionais, eu queria também falar algumas coisas, né, para nos ajudar nessa dimensão do pastoreio. A gente tem percebido, né, tivemos algumas realidades nesse começo do ano, de alguns desafios em relação a essa questão da renovação das promessas, adiamento das promessas. Então, eu acho importante dar algumas orientações, tá? Uma das orientações que eu acho importante a gente afinar aqui é que existem, em alguns casos, irmãos que, depois que fazem as suas primeiras promessas na comunidade de aliança, eles adiam a sua renovação. Isso acontece aí na missão de vocês. Essas renovações, elas são adiadas normalmente por dois motivos. Ou porque esse irmão não fez reciclagem naquele ano formativo anterior, ou por motivos pastorais, né? E esses critérios, eu posso até adiantar para vocês que a gente, paralelo a todo esse processo de acompanhamento, a gente tem refletido, né, Vitor? Gildete, a gente tem se debruçado um pouco sobre esses critérios de renovação, não, porque isso deve ser uma exceção, a pessoa não renovar seus votos ali, suas promessas, desculpa, ali naquele tempo pascal. E aí eu queria pedir a vocês, né, que nos ajudassem nesse pastoreio desses irmãos que não renovaram, de duas maneiras, de três maneiras. Primeiro, a gente, de uma vez por todas, assim, é, criando essa mentalidade de que a pessoa não renovou, mas ela mudou de nível, ela seguiu o caminho formativo dela. Então, assim, ela não renovou ali naquele momento, ela adiou a renovação dela, mas se ela é T1, ela vai para o T2 normalmente, se ela é T3, ela vai para o T4 normalmente, porque a gente está percebendo que isso está causando muita confusão na cabeça das pessoas. E assim, é só um adiamento da renovação, mas ela mudou normalmente ali de nível formativo. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é esse cuidado pastoral, né? Se a pessoa precisou ter um adiamento ali da sua renovação, ela precisa ser acompanhada mais de perto.
se ela não fez reciclagem, então por que que ela não fez, ajudar ela a fazer. Se ela teve alguma realidade pastoral que a fez não renovar as promessas, ela precisa ser acompanhada também mais de perto, para que ela possa, no meio do ano ali, renovar normalmente as suas promessas, ou não, né? Ver se é um processo realmente de aprofundamento vocacional. E a terceira coisa é pedir que essas missas de renovação, fora do tempo ordinário, né, aconteçam de fato ali em meados do ano formativo. Normalmente a gente tem essa tradição de fazer outubro, né? Setembro, outubro, novembro, ali, né? Mais ou menos nessas datas. Porque tem acontecido dessas missas não estarem acontecendo. A gente tem percebido que, por vários motivos, por várias realidades, às vezes elas acontecem só em janeiro ou fevereiro, ou nem acontecem, a pessoa já está perto de renovar de novo, né? Então, assim, esse cuidado mesmo desse pastoreio para com esses irmãos que precisaram, por algum motivo, adiar as suas promessas, né, serem acompanhados mais de perto. E a outra coisa que eu queria também fazer esse pedido era desse cuidado, junto aos coordenadores de colegiado, do pastoreio dos irmãos que estão nos seus tempos limítrofes. Como assim, Denise? A gente tem algumas realidades estatutárias. Por exemplo, o irmão que está tem lá no artigo 15, né, que ele já fez as suas primeiras promessas, ele pode ficar ali só até o T9, renovar, renovar, renovar até o T9, até fazer para que faça suas promessas definitivas. Então, o que que tem acontecido às vezes? Isso tem passado. A gente vê vários casos de irmãos que já estão no T10, no T11, né, já deveriam até talvez ter feito um processo de rediscernimento, mas que não fizeram, né, de aprofundamento vocacional e que não fizeram. Então, tentar mapear na missão de vocês, tentar ver na missão de vocês quem são esses irmãos que já estão nesse tempo limite aí de fazer o caminho para os definitivos e ter essa atenção, esse cuidado com esses irmãos. Eles vão ter condições mesmo de fazer esse ano? Quem está fazendo esses acompanhamentos com ele, junto ao coordenador de colegiado, né, ou o formador comunitário deles, e tentar ajudá-los nesse ano, que é o último ano deles. Mesma coisa para postulantes e discípulos, principalmente discípulos. Postulantes, a gente tem essa tradição também de ser até 4 anos, está lá não está nos estatutos, né, mas tem essa dimensão de ser até 4 anos de postulantado e discipulado também, até 4 anos. Discipulado está lá no artigo 14, né? São 4 anos no máximo de discipulado. Então, a gente vê muito irmãos que já estão, assim, no D4, que a gente chama, e que precisam também esse ano tomarem um rumo, né, vocacional, e têm condições de fazer as primeiras promessas. Então, existem irmãos nessa situação na missão de vocês. A gente precisa fazer esse pastoreio agora, no início do ano. Se tem, quem são? Eles estão sendo bem acompanhados? Eles vão fazer ou não vão fazer reciclagem? Nós tivemos muitas situações esse início de ano de irmãos que estavam no último ano e não fizeram reciclagem. E aí chega aquela pergunta: o que é que nós vamos fazer? Né? Então, assim, a gente precisa já fazer esse trabalho no início do ano mesmo. Quem são esses irmãos? Como está sendo o caminho deles? Quem vai acompanhá-los? É o formador comunitário se dedicar mais a eles. Então, esse pedido mesmo desse cuidado para os postulantes, discípulos e irmãos que estão já nesse limite para fazer as promessas definitivas, que eles tenham uma atenção maior, seja no regional ou na missão de vocês em relação ao pastoreio a partir de agora mesmo, assim, já fazer esse mapeamento da missão de vocês. Se tiverem qualquer dúvida, podem perguntar a Luciana, podem perguntar ao acompanhador da região de vocês. A gente está aqui à disposição, não só para isso, mas também para qualquer outras dúvidas de vocês. Temos um caminho longo esse ano, de muitas graças, de muitas bênçãos, uma escuta, uma consulta da aliança que está por vir, que depois a gente vem falar, né, Vitor, sobre isso também futuramente. Mas é isso. Quero me colocar à disposição e também pedir a intercessão de vocês. E se tiver alguma dúvida, também estou por aqui. Só queria fortalecer essa questão da reciclagem. Assim, a relação reciclagem e não renovação, certo? Isso que a Denise falou, ela é em relação aos promessas temporárias. Então, resumindo bem, a não
a não realização da reciclagem, ela tem uma influência direta na não renovação nos primeiros anos de postulantado e discipulado, certo? Isso permanece. Então, se a pessoa não faz a reciclagem, ela não muda de etapa formativa, de nível, né? Nível. Nível formativo, postulantado e discipulado. Quando a pessoa faz as promessas temporárias, T1 em diante, aí, a partir daí, a não realização da reciclagem, ela não tem uma ingerência direta de uma não mudança de fase. Isso não existe, certo? Se existiu há algum tempo, hoje não é para existir mais. O que existe é a não renovação temporária para que a pessoa possa fazer a reciclagem até, normalmente, ali é entre agosto e outubro, né? A renovação, né, Denise? Normalmente, agosto e outubro ali, né? Então, se Isso, a pessoa exatamente. não renovar o tempo pascal, que é o normal, a oitavas de Páscoa, porque é uma ação pastoral para que ela possa fazer até ali o meio do ano, agosto, setembro, outubro, certo? Então, ela não deve passar disso, mas é só para os temporários. E, ela não conseguiu fazer a reciclagem. Ela pode renovar ali no agosto, setembro, outubro? Pode e deve, certo? Porque ela não tem como não mudar de nível. Agora, para alguns casos, como a Denise falou, a gente vai ver que é o caso de não renovar mesmo, fazer o caminho de desligamento. Então, pastoralmente, aí a gente vai ver cada caso é um caso, né? Mas só para a gente entender que não existe mais essa coisa de não renovação das promessas. A pessoa é T2, não fez a reciclagem, vai para T3? Vai. Mesmo que ela só renove no meio do ano, ok. Mas ela tem que ir. Aí essa pessoa ela entra no seu radar, enquanto conselho local, que é eu preciso ter uma ação pastoral, porque uma vez acontecer, a pessoa ficou doente, aconteceu, não tem problema não. Maria, ninguém vai, a pessoa renova, ok. Só que essa pessoa, se acontecer novamente, opa, é grave, já se torna grave. O que inicialmente é grave, mas não é tão grave, uma segunda vez isso já é muito grave. Então, não sei se deu para entender exatamente o que eu queria dizer. A segunda coisa é que eu queria dizer que esse processo dos acompanhadores regionais, que a Denise falou, pode não parecer, mas ele é uma mudança de chave aqui para a comunidade muito grande, sabe? Porque não é só um instrumento do governo geral se fazer presente, mas é uma maneira também de a gente escutar as missões de vocês, os irmãos da aliança, a gente escutar as dores e as alegrias dos irmãos da aliança. Então, com esses acompanhadores regionais, a gente já está num trabalho muito bom desde o ano passado, e muitas coisas da comunidade de aliança a gente está maturando, porque a gente está conseguindo escutar melhor as missões, né? Então, através dos acompanhadores regionais, se expressem também. Expressem o que vocês gostariam de trazer para o governo geral sobre a vida e missão da comunidade de aliança. Porque a Denise, ela está no meu pé direto, dizendo, Vitor, vamos conversar sobre isso, vamos conversar sobre aquilo, vamos fazer reunião disso, vamos fazer reunião daquilo com a Angélica, com quem for necessário. Mas isso é bom, porque pela primeira vez a gente está de forma mais sistêmica, mais orgânica, a gente está conseguindo trazer para a vivência para as nossas decisões do governo geral, uma escuta mais ordinária, mais sistêmica dos irmãos da comunidade de aliança. E isso só está sendo possível graças a esse acompanhamento, que ainda nem está 100%, mas que só o pouco que a gente já fez já está nos dando uma visão muito mais assertiva sobre a vida e missão da comunidade de aliança. E, por fim, É, só eu, antes de eu, entrar nas perguntas, pode dizer, Ô, Denise. Vitor, desculpa. Não, é só porque eu vi que também os irmãos já querem falar também, mas é só porque eu me lembrei, você falou da reciclagem, agradecer teus esclarecimentos para ficar mais claro também essa questão da reciclagem, mas também esqueci de uma coisa, a gente pediu, né, acho que já foi mandado para os RLs, não sei de que maneira, mas também já falou para os coordenadores de colegiado, as justificativas de reciclagem, né, para serem enviadas até o dia 30 de maio, se eu não me engano. Posso até depois confirmar essa data. Isso vai nos ajudar muito e eu até vou me comprometer aqui com vocês da gente tentar, que isso é um papel dos acompanhadores regionais, de colegiado, da gente dar para vocês mais ou menos um número, né? Porque, por exemplo,
a gente tem uma ideia de quantas pessoas na missão não fez reciclagem naquele ano, e depois a gente dizer, né, olha, no ano seguinte foram tantas. A Dilce até me chamou a atenção já de algumas missões que ela tem percebido que é um número grande de justificativas que tem chegado, para a gente ficar atento, né, a essa questão da quantidade de irmãos que não estão fazendo reciclagem e poder fazer alguma ação a partir desse dado, né, assim, desse número que não é só um número, né, que é um sintoma, né, de algo que precisa ser trabalhado na missão. E também esse é um papel do setor, né? Eu vi no início o padre, cheguei no final o padre Saulo falando sobre essa questão dos relatórios e tudo mais. Uma das missões do setor é também conhecer a comunidade de aliança, né? Então, assim, juntar tudo isso, né? Todas essas informações. Então, a gente vai pedir um pouco disso para os coordenadores de acompanhadores regionais, que nos dê, assim, ingressos de desligamento, de irmãos que não fizeram reciclagem, para a gente poder ter, assim, essa noção. E esses dados também estão disponíveis a vocês a qualquer momento, para que a gente possa trabalhar juntos nesse pastoreio. É isso. Aí, gente, é só dar um aviso, fugindo um pouco aqui só da comunidade Aliança, mas também da comunidade Vida, sobre os retiros comunitários, certo? Caminho da O retiro para as promessas definitivas, retiros comunitários das promessas definitivas, certo? Para as pessoas que estão fazendo as promessas o caminho das promessas definitivas, eles têm um retiro inicial, tem um anual e tem o retiro final, né? Esse retiro final, a gente teve muita complicação com ele, inclusive foi uma complicação em relação aos próprios RLs e conselhos locais com as datas, certo? Então, a gente estipulou uma data final, certo? O retiro, eles têm que ser até essa data, para não complicar vocês e não complicar a Dilce no pedido de promessas definitivas. Então, se a submissão, aí eu peço que muita atenção a isso, certo? Se a submissão já marcou um retiro para depois, não tem como ele ser depois dessa data que eu vou dar. Não é porque não pode, mas é porque vai complicar, inclusive, a sua vida e o seu prazo em relação a Dilce, né? Que são as promessas definitivas, né? Essa data é qual aí? 30 de setembro. 30 de setembro, certo? 30/9. Ou seja, todos os retiros finais comunitários para as promessas definitivas têm que ser até o final de setembro, dia 30 de setembro, tá? Aí eu vou dar espaço aqui para vocês perguntarem. Esse retiro, estão perguntando. Tem algumas perguntas. Espera aí, vai, responde isso. Esse retiro não é a data do envio. A data do envio do material para a comunidade de vida é um, que já foi comunicado aos formadores comunitários, eu não lembro agora de cabeça, porque aí, no caso da comunidade de vida, passa pela assistência de formação, né, pelo setor de pastoreio. E no caso da comunidade de aliança, vai direto do conselho local, regional, né, para assistência para o escritório geral. Esse retiro que a gente está falando é o retiro que o formando faz, é um retiro comunitário, presencial, que finaliza o caminho do discernimento para depois ele escrever a carta, passar pelo formador comunitário, passar pelo conselho local. Então, depois desse retiro ainda tem um longo percurso até o discernimento finalizar. Por isso que a gente dá esse prazo de 30 de setembro. O retiro final. Isso. Isso. Temos perguntas aqui no chat, Vitor. Aí tem uma pessoa que Né? O que der, Denise, já responde aí no chat, que já facilita, né? Gildete também vai tentar responder aqui. Vai lá, Edson. Boa tarde, todo mundo bem? Tá ouvindo bem aí? Pronto. Na verdade, é muito sobre a indagação da Denise, né? Dos irmãos em prazos limítrofes, né? Ou até já ultrapassados, né? A gente vai encontrando muita dificuldade em como responder essa demanda nas missões. Por quê? Porque se pensa que o irmão com promessas temporárias, ele precisa participar do processo dele, por exemplo, de desligamento ou de não consagração final dele lá nos definitivos, né? E nós temos muitos irmãos que não dão respostas, que não vivem mais nada, que estão afastados da comunidade, que não dão nenhum retorno.
E aí a gente tem previsto no estatuto que a comunidade pode convidar esse irmão a se retirar da comunidade, mas ao mesmo tempo, ao menos pelo que eu saiba, a gente é orientado a não proceder desse modo, mesmo o irmão não participando do processo dele, né? Então eu vim da missão de Sobral com alguns irmãos no que eu brincava com o conselho, né, no limbo, e eu cheguei em Natal e nós temos uma lista bem considerável de pessoas que estão numa situação muito similar, que não se definem, que não correspondem à vocação, que não vivem nada, que não respondem ao formador comunitário anterior, que não respondem ao novo, que não respondem a ninguém do conselho. E aí eu quero saber como é que a gente vai proceder com esses irmãos que não estão nem mais no limite, né? Já é T11, T12, e que não respondem à comunidade, né? E aí o que é que a gente faz com irmãos que estão vivendo nesse nível? Se a gente tiver alguma resposta prática, Ave Maria, eu vou adorar essa resposta prática, porque a gente precisa colocar em prática. Posso começar respondendo, Denise? Se você quiser, pode completar, tá? A gente tem, a primeira indicação nossa são as ações pastorais, né? Porque o que é que a gente percebeu em algumas missões? Que a pessoa era desligada, justamente, existia uma causa justa para o desligamento da pessoa, que é o abandono da vida comunitária missionária, por mais de 2, 3 meses. Na nossa concepção, que não é uma coisa certa, mas só para dar um norte, se a pessoa de 3 a 4 meses ela abandonava tudo e não dava resposta, era considerado como um abandono, né? E aí a gente só oficializa o desligamento dela. Não é que a comunidade faça um desligamento com a pessoa, mas a pessoa se desligou, né, da comunidade. Mas o que é que estava acontecendo? A pessoa, ela era desligada sem ter os processos pastorais anteriores. Então, a minha primeira sugestão, Edson, que não pretendo aqui resumir tudo e nem dar como uma coisa assim, tem que ser e tal, mas como uma sugestão pastoral, é a gente fazer ações pastorais, primeira coisa, que é o contato do formador comunitário, que é o primeiro, né, mais objetivo, que ele tenta, e tenta, e tenta, a pessoa nem responde, a gente pode tentar outros tipos de ação pastoral, falar com a família, saber onde é que está o fulano, outros tipos de ação pastoral, é ir na casa da pessoa, porque a pessoa, para assumir desse jeito, normalmente a pessoa dá sinais, né? Se a pessoa não deu sinal, é porque aconteceu alguma coisa. Então, é justo que o conselho local diga, ou para o formador, ou para alguém delegado por ele, dizer, olha, vamos bater lá na casa dessa pessoa, porque alguma coisa está acontecendo. Será que ela ficou doente e ninguém sabe e ela não conseguiu falar com ninguém? Então, são alguns tipos de ação pastorais que devem ser feitas até oficializar o desligamento. Estou falando aqui de um caso específico, que é esse que o Edson falou, né? Que a pessoa fica no limbo. A segunda coisa, e essa aqui talvez seja uma novidade para muitos, eu queria sugerir, certo? A gente ainda não tem um processo oficializado sobre isso, mas eu queria já aqui sugerir, que é o quê? É você protocolar as ações que vocês estão fazendo em relação à pessoa. Essas ações pastorais. Como assim? Pega a ata mesmo do conselho local, que todo mundo tem essa ata, e, quando for oficializar o desligamento, você fazer um histórico do que é que foi feito. O formador entrou em contato durante 3 meses. Fomos, visita a casa da pessoa, tarará, tarará. Sei lá, mandou mensagem durante 5 meses. Fazer um certo tipo de protocolo, de forma simples. Na ata mesmo você pode fazer isso. É um certo tipo de histórico porque a pessoa não dá notícia. Foi na casa, a pessoa não recebeu. Não quer conversa com ninguém. Disse que não quer saber de nada. Se amanhã essa pessoa quiser voltar, o próximo RL, que já não vai ser o Edson Natal, vai ser daqui a 10 anos, a pessoa quis voltar. Ela vai ter lá o registro de que na época do Edson, a comunidade foi atrás, ligou, foi visitar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e mesmo assim a pessoa decidiu permanecer nesse limbo. E aí, por isso, a comunidade desligou. Então, as minhas duas sugestões são essas. Primeiro, a ação pastoral. Tentar até onde der. Tudo que você puder pensar para salvar uma vocação. Segundo, o protocolo mínimo, né, que pode ser um documento simples, para você ter isso em mãos. E quando você for oficializar o desligamento, que a minha sugestão é de 3 a 4 meses após a pessoa não dar contato nenhum e nem responder a essas ações pastorais, oficializar
o caminho de desligamento. Claro que cada caso é um caso, né? Se for uma pessoa de muito tempo na comunidade e ela não está respondendo por uma questão específica, pode ser mais de 4 meses? Pode, cada caso, é caso. Isso ainda não está assim, oficializado na lei, né? Então, a gente lida com isso de forma pastoral, com cada caso é um caso. Evandro, espero ter respondido, Edson. Boa tarde. Tá dando para escutar? Sim. Ok? Não, a minha pergunta é a seguinte, né? Fica bem entendido a questão sobre a reciclagem, certo? A ausência da reciclagem daquele irmão. Para mim fica muito claro a questão dos irmãos de formação inicial, mas a minha reflexão vem em relação aos irmãos de promessas definitivas, né? Na perspectiva de, às vezes, ser uma realidade sequenciada. Primeiro, a exigência da justificativa, né? Porque eu cheguei aqui na missão, eu vou fazer 3 anos em Quixadá, e quando eu cheguei tinha realidades de alguns irmãos de promessas definitivas sem reciclagem que precisava apenas ter uma ação pastoral, ou seja, um chamar o irmão, um conversar com ele, porque na perspectiva da promessa definitiva, como fica bem claro, ele não, diferente da promessa temporária, né? Ele adia a renovação, mas do nível formativo. Na promessa definitiva, não tem nível formativo, né? E aí acontece umas vezes do irmão de promessas definitivas, 2 anos sequenciados sem reciclagem, né, dentro dessa realidade. Quando eu cheguei aqui, tinha até um caso de não justificativa, né? E aí onde eu considero aqui o meu questionamento, a não justificativa, justificar o que não fiz e encaminhar a justificativa. Irmãos de promessas definitivas. No caso, às vezes 2 anos seguidos sem reciclagem. Aí aqui pode ser diversas realidades financeiras, trabalhistas, diversas circunstâncias. Então, o que fazer com essa realidade? Irmãos de promessas definitivas que fazem a reciclagem e às vezes em casos que são sequenciados, anos sequenciados, 2 anos seguidos sem a promessa definitiva. Então, precisa fazer a justificativa, formalizar a justificativa, escrever a justificativa para esse formador comunitário. E quando isso é sequenciado, 1 ano, 2 anos, né? A minha primeira sugestão é tratar caso a caso, porque a ideia é que não seja tão comum isso, né? E aí a gente vai precisar ver cada realidade de forma particular. Mas a minha sugestão, a Denise pode expressar melhor, é que procure a Denise para a gente poder conversar sobre cada caso, entender cada caso, porque aí já é uma questão mais grave, né? Porque é uma questão estatutária, né? Então a gente tem que fazer essas ações pastorais. E se as ações pastorais não são suficientes, entra numa análise, que inclusive estatutariamente é possível, apesar de que a gente evita ao máximo, que é porque entra no quesito escândalo, a Angélica tem falado muito isso. Escândalo não é só coisas morais. Por exemplo, uma pessoa que abandona a vivência de alguns pontos estatutários de forma deliberada, ela pode ser considerada um escândalo, segundo o estatuto, né? Não são só as questões morais. Então, se a pessoa abandona, e isso entra a reciclagem, mas entra vários outros quesitos estatutários, se a pessoa vai abandonando deliberadamente, ela entra nesse quesito e a comunidade precisa fazer uma análise, uma avaliação e um discernimento sobre o caminho vocacional dela. Quer falar, Danice? Completar. Quero falar uma coisa duas coisas sobre a reciclagem, né? Eu acho que a gente está passando por um tempo assim bem desafiante mesmo em relação à reciclagem, né? Eu acho que a Angélica até, não sei se vocês perceberam na abertura do ano formativo, ela até disse que
gostaria de falar mais, né, sobre a reciclagem, mas não teve a oportunidade de falar um pouco mais, né, mas realmente tem sido um grande desafio. Eu acho que são várias realidades, né, eu acho que a gente veio de um tempo de pandemia que realmente mexeu com várias realidades, né, da reciclagem, em todos os aspectos, né, psicológico, familiar, financeiro, a gente tem visto muito isso, né, e isso realmente tocou bastante essa dimensão da reciclagem, tanto para os irmãos como até para as missões, né, a gente tem visto algumas missões também que não estão mais conseguindo realizar a própria reciclagem, né, por várias dificuldades também financeiras e de estrutura e tudo mais. Então a gente precisa realmente ter esse olhar muito grande assim de misericórdia e ao mesmo tempo também de seriedade desse compromisso, né? Não perder essa seriedade, mas também entender um pouco essa realidade. Mas de fato é um compromisso que tem que ter a justificativa, né? Quando você falou aí que não tem que ter, assim, né? Essa tem que ter. Inclusive a Dilce até me explicou uma vez, porque é tão assim que a gente às vezes não entende, né? E nós nas missões somos, às vezes, assim, os primeiros que a gente não tem essa dimensão da importância dessa justificativa. Às vezes elas são preenchidas e enviadas, assim, muito em julho, né? Eu digo isso porque eu já vivi isso, né? Passei muito tempo na formação comunitária. E elas são, assim, difíceis da gente conseguir, né? Sofridas, né? Do formador fazer, do formador responder. A gente passa um tempo nessa batalha para conseguir essas justificativas. Mas a Dilce estava até me explicando como é que eles fazem lá na comissão, né, do Conselho Geral. Tem os níveis, né, de justificativa. Eles têm até como é que é feito, eu acho importante falar isso, né? Aquele irmão que faltou pela primeira vez, né, tá no nível 1 ali, porque foi uma coisa que aconteceu, ou então porque teve uma mudança de emprego, e acontece na comunidade de aliança às vezes, de você estar todo programado e ser demitido, mudar de emprego, ou então situações de uma doença, ou da pessoa, ou de uma pessoa da família. Também está no nível ali do 1, do inesperado. Aí vai subindo, né? Nível 2 quando é uma coisa que já está repetida, que aconteceu de novo, já é sequenciada. E aí, quando acontece, e nível 3 quando percebe que além de todas essas realidades, tem também, às vezes, uma falta de esforço, né, daquela pessoa de fazer, né, de desejo, assim, de, de ter aquela decisão por fazer. E depois que essas justificativas são feitas, são analisadas lá pela comissão, a comissão se reúne, né, do Conselho Geral para analisar de um por um, elas mandam um feedback para a missão. E eu estava até agora conversando com pessoa, que a gente tem uma pessoa no setor que está nos ajudando com os processos da comunidade de aliança, assim, do zero, né? A gente está desenhando todos os processos, né? Vendo assim, e depois que isso passa pela comissão, precisa voltar para a missão e a missão precisa voltar para o formando. Entende? Assim, a gente precisa completar esse ciclo aí dessas justificativas. Por quê? Porque tem uma ação pastoral muito forte nessa dimensão da reciclagem. Tá certo, ele não fez naquele ano. E aí, o que é que está sendo feito para que ele seja feito no próximo, né? Assim, junto do formador, do formando, olha, isso é muito importante, você não pode deixar de ir, tem que ir, o que é que tá, como é que vai ser, você já programou, qual vai ser a sua data, o que é que vai acontecer, quando vai acontecer, já tá, aquela coisa mesmo, assim, do trabalho braçal do formador, do coordenador do colegiado, do RL e tudo mais. E também um detalhe muito importante aí que entra, né, nessa questão da reciclagem também, que eu percebo, é que às vezes a gente só vai tendo a dimensão depois que assim, vai chegando no final do ano, né? Mas eu acho que esse trabalho paulatino também de ir vendo mês a mês, né? De marcar, das equipes das células, de saber quem é que está programando, quanto é que vai fazer e tudo mais. E aí, queria só finalizar, Evandro, que eu acho que Quixadá também talvez já tenha essa dimensão, e Fortaleza já tem, outras missões antigas já tem, é que só tem um detalhe que não, quando não tem essa justificativa que nós estamos tocando e que a gente vai precisar amadurecer, que eu não tenho uma resposta. Tem irmãos que talvez não consigam mais fazer reciclagem nunca mais na vida. E aí talvez esses irmãos, eles talvez não precisem ficar fazendo uma justificativa todo ano, a gente vai ter que pensar nisso. Porque, por exemplo, a gente tem irmãos que estão acamados, Alzheimer, com demência, com
extremamente idosos, que não conseguem mais fazer reciclagem. E aí são casos que a gente precisa realmente assim, ver caso a caso, como o Vitor falou, e dentro do conselho, se realmente vai ter uma necessidade de todo ano ele fazer uma justificativa, sendo que é, ele não vai mais fazer, né? Assim, ele não vai ter mais condições de fazer reciclagem. E aí eu só quis colocar isso porque a gente está numa comunidade com muitos irmãos da comunidade de Aliança são muito idosos, isso foi uma coisa que foi muito levantada na Assembleia Geral, e a gente vai precisar ter esse olhar também para esses casos, né? Talvez aquele irmão. E talvez também tenha irmãos que estejam vivendo esse processo de quer ir, mas não consegue, a família não deixa. E aí a gente vai ter também que ter esse olhar pastoral aí sobre esses irmãos também que estão vivendo isso aí. Nesse caso, a gente vai ter que apresentar esses casos para a comissão do conselho, né, do conselho geral, conversa com a Dilce direitinho, porque aí eu acho que realmente são casos que não vai ter como fazer a justificativa toda, né? Às vezes a pessoa não tem nem condições de fazer mais a justificativa, né? Mas eu queria só lembrar aí desses casos. Vai, Marcos. Vamos. Denise, perdão que eu estou invadindo o Marco José, mas só para fechar, mas esses irmãos ainda fazem a justificativa, né? Esses irmãos idosos que não conseguem mais ir, eles ainda fazem, até que tomem uma decisão diferente, não é isso? Eu acho, Evandro, que é caso a caso. Assim, eu acho que se você já tem irmãos que já não tem mais condições de fazer, que a comunidade já viu que não dá, eu acho que você pode apresentar esses casos para a comissão do Conselho Geral, para a coordenadora do colegiado, para que eles não tenham mais que fazer, entendeu? Porque assim, a gente já pode apresentar para que não fique todo ano tendo que fazer. Eu acho que isso é uma coisa que a gente já pode conversar, não precisa. Pode procurar aí a Loura, pedir pra gente para procurar a gente, tá certo? Pronto, gente. Primeiro, a Denise vai resolver todos os problemas da aliança, desafios que nós temos, graças a Deus. Mas, assim, em relação ao OP, eu gostaria de saber, assim, porque quando fala muito do RL ser o cara que coloca, eu sei que, não, que as orientações são muito simples, né? Mas nós temos comissão de discernimento, e esse trabalho, assim, não sei se o Vitor já deve ter falado aí, ou se alguém já perguntou sobre isso, mas se tem como a gente dar acessos a outras pessoas ficarem responsáveis por esse trabalho que nós temos em relação à questão do OP, tipo uma dimensão de secretaria, de colegiado, que é muito pastoreio, muito OP na cabeça do povo. Outra coisa é o acompanhador regional. Eu acho que seria interessante, Denise, do colegiado, né? Se fosse possível, fazer reuniões integradas do acompanhador regional do colegiado da Aliança, com o coordenador do colegiado da Aliança da Missão. Bom, eu sei que a RL tem muita reunião, mas com o RL, às vezes com a pessoa do setor comunidade, é muito cacique para pouco índio. E o Edson ainda deixou um monte de gente aqui no limbo, mas assim, é importante essas reuniões integradas, porque o que que eu percebo com reuniões aí até com o Vitor também, assim, o que que eu percebo? Às vezes vocês fazem reuniões com o formador comunitário da comunidade de vida, com o formador comunitário da aliança, de um responsável do colegiado. Não significa que ele tem problema com o cara, a pessoa do RL, não. Mas, às vezes, uma reunião integrada resolve mais, ajuda mais a missão na coisa, no processo, do que uma reunião específica só com aquela pessoa. Às vezes a pessoa escuta de uma forma, enfim. E a última coisa é uma dúvida minha que eu também, assim, sou RL novo, estou errando muito, né? Mas a pessoa, isso eu vou falar da comunidade de vida, mas aproveitando, não sei se é da aliança, também da aliança. A pessoa da comunidade de vida ela não quer renovar as promessas temporárias. Ela está num processo de desligamento. Ela precisa renovar as promessas. E aí, no mesmo caso da aliança, né? A pessoa está com promessa temporária, ela já está no processo
Porque o que é que eu estou vendo? Eu peguei alguns casos assim, pessoas que renovam e não vivem o ano. Elas renovam por um ano, mas não vivem o ano. E aí, o que fazer com essa questão? É bom renovar as promessas temporárias ali e acabar sendo uma coisa assim, desvalorizando, entre aspas, sabe? Desvalorizando o que ela está fazendo na missa ali. A gente, e a gente sabe que ela está num processo de desliga. Porque eu percebi nessas renovações um desejo muito grande. Não, vamos renovar. Mas a pessoa já tem um caminho ali. Ah, mas não tem um caminho final. Mas tem um caminho já tem questões assim muito claras. E talvez ela realmente não vai nem durar 3 meses, vai sair da comunidade. Entendeu? Mas enfim, saudações aí. Bahia ganhou ontem. Só para. Bem, Márcio, estou gostando, tá trabalhando. Bem, eu vou É responder baiana, sobre a trabalha questão. pouco. Eu vou responder sobre essa última questão, a Judete vai responder sobre a questão do óbito. Bem, o critério que a gente tem usado sobre essas renovações é que se a pessoa fez um bom caminho, e está claro para todo mundo, inclusive para a comunidade, está claro para a pessoa que nos próximos 3 meses vai ser efetivado o desligamento, 3 ou 4 meses, enfim, é só um parâmetro, né? O melhor é que a pessoa não renove. Também em questões de escândalos graves ou não graves. A pessoa descobriu que ficou com a pessoa, seja da vida, seja da aliança, fora do, sei lá, do celibato formativo, ou fora de um discernimento na comunidade de aliança. Então, se a pessoa causa algum escândalo, então a gente sugere a não renovação. Porém, Marcos, infelizmente, o que mais tem acontecido é que a pessoa se agonia com o processo e ela não quer renovar. Ah, mas eu não sei se eu vou ser fiel para um ano. Mas a comunidade tem as suas dúvidas se o caminho da pessoa é um desligamento, né? Então, né, por mais que a pessoa tenha caminhado um tempo, mas às vezes existem elementos que não estão claros. Então, a comunidade sugere que a pessoa se renove. Ah, mas eu não sei se eu vou ser, se eu vou ser fiel durante um ano, né? Porque pode ser que daqui a 9 meses eu faça um desligamento, mas não é um ano, tá entendendo? Então é melhor não renovar? Não, nesse caso, a gente sugere dar uma visão. Aí tem que dar a visão para a pessoa. Não, não é que você... Mas a comunidade, ela pode dispensar a pessoa das suas promessas. Por mais que ela tenha feito numa missa de um ano, mas a comunidade ela poderá dispensar a pessoa, mesmo que não dê um ano, né? Porque às vezes a pessoa fica agoniada, eu vou ter que sair só daqui a um ano, eu vou ter que fazer esse processo só daqui a um ano. Não. Mas se a pessoa, mesmo que tenha uma fagulha assim de dúvida, né? Não, não estou tão certo se é o desligamento, mas eu acho que é. Então vamos fazer o seguinte: renove, se coloque diante de Deus e se dê esse tempo de discernimento. Ah, mas foi. E se der 3 meses, pode ser que aconteça? Pode. Mas se tiver uma oportunidade, uma chance de a pessoa de dar mais tempo para fazer o melhor discernimento, é o melhor, sabe? Mas, repito, se é claro e é tranquilo o caminho da pessoa está fazendo um caminho de desligamento, o ideal é que não renove, porque nos próximos 3, 4 meses ela vai. É só uma questão de efetivar o desligamento. Então, realmente, é o melhor. Mas se for acima disso, 5, 6 meses, porque a gente não sabe, o amanhã Deus pertence, então é melhor que a pessoa renove. Mas, ó, agora uma coisa, é sempre sugestivo, certo? A comunidade não pode obrigar a pessoa a fazer a renovação se ela, na consciência dela, não se sentir à vontade. Então, a gente dá aquela forte motivação, né? Olha, a gente sugere, a gente acha que é o melhor para você. Diz isso que eu acabei de dizer, mas você é muito livre, se você não quiser. E também desatrelar, se a pessoa não renovar agora, quer dizer que ela já vai ser desligada? Não. Se ela não renovar agora, e daqui a uns 3 meses, antes de efetivar o desligamento, Deus intervém e a pessoa diz assim, não, eu quero permanecer na comunidade, aí você, como RL, você pode sugerir uma outra data de renovação, como faz ali em agosto, setembro, entendeu? Então, se a pessoa não quer renovar, e a gente sugeriu, motivou, e mesmo assim a pessoa não quer, mas entre o não renovar e o efetivar o desligamento, tudo mudou e a pessoa sente que o lugar dela é a comunidade, seja de vida ou seja de aliança,
não tem problema. Você pode marcar uma outra missa de renovação das promessas dela, né? Sobre o OP. Com relação ao WOP, nós iniciamos ano passado, e aí nós iniciamos com todas as atribuições ligadas ou aqui a gente, né, ao setor de TI aqui no escritório geral, ou ao RL, né? Porque a gente estava começando e também para a gente ir sentindo e tudo mais. Mas, tendo iniciado, nós estamos nesse processo de dar algumas permissões a mais para os coordenadores de colegiado, né? Nós estamos trabalhando nisso mesmo. Até o momento a gente não fez por questões técnicas também, porque o ideal não é que você, RL, dê o seu acesso para outras pessoas, porque a nossa ideia é que histórico, material dos irmãos, fique ligado ao acesso do RL. Por isso, não é interessante daqui para frente que os outros irmãos tenham esse acesso. Mas é interessante a gente amadurecer que funções podem ser desempenhadas pelo coordenador de colegiado e não precisa ser pelo RL, deu para entender, né? Então, por enquanto, ainda está com o RL, mas a gente está trabalhando para migrar e liberar também para os coordenadores. A gente é bom escutar vocês, porque isso é possível, certo? A gente não deixar isso só no login do RL. Por enquanto, a Rani botou aqui, né? Abençoa a gente aí, né? A gente não dá para assim dizer fácil, né? Mas por enquanto a gente está entendendo essas realidades, certo? E como a gente vai amadurecer essa funcionalidade, a gente está entendendo que alguns RLs precisarão dar a sua senha e o seu login para outros fazerem o que é de competência do RL. Por enquanto nós estamos perdoando e você não está fora da bênção, não. Mas vai ter um momento, se Deus quiser, daqui para o final do ano, que a gente vai ser mais taxativo em relação a isso. E talvez esse taxativo seja, inclusive, dando a opção de talvez o colegiado cadastrar. Isso é possível? É uma configuraçãozinha do sistema, entendeu? Mas, por enquanto, como a gente ainda está maturando, a gente está entendendo, né? Então, a gente não está aqui na lei de híbrido dizendo não pode, não pode, não pode. O ideal é que seja você a cadastrar, né? Mas a gente está tendo um pouquinho de olhar de compreensão, então você não está fora da bênção, não. Mas, em algum momento, a gente vai tentar fazer com que os logins correspondam exatamente ao que é a necessidade da missão. E se for o caso de dar esse acesso, até é importante escutar vocês, para que a gente possa também colocar essa funcionalidade no OP, né? Mas, por enquanto, está tudo bem, viu, Rani? Tem minha outra aí, ó, que eu falei junto com o Marco José. Mas eu acho que é mais uma sugestão para, assim, eu não sei se outras pessoas vivem isso, entendeu? Pode ser que seja uma realidade daqui. O coordenador do colegiado, é isso. A gente mudou isso agora. A gente está. Foi uma das coisas que a gente fez uma reunião Nesse caso, permanece o RL. de avaliação e a gente trouxe, inclusive, esse questionamento aí da RAN, né? Mas hoje permanece o RL, né? Sim, com as atribuições também do coordenador. O RL tem também as atribuições do coordenador de colegiado, tá? Nesse caso. Conjugado, né? Então, se você tem o login do RL, você tem todas as permissões de um coordenador de colegiado, certo? Não, não todos os casos. Nos casos Nos em que casos, o RL e o coordenador de colegiado como é que acumula essa função, a gente vai aqui liberar a funcionalidade, as permissões do coordenador de colegiado também dentro do acesso desse RL. para você não precisar entrar em dois releases. Só que aí vocês precisam entrar em contato conosco e aí a gente vai liberar, quando for o caso de coordenador de colegiado e RL, a mesma pessoa, certo? Mas, assim, todas as funcionalidades a gente consegue administrar, só que talvez para agora vá ter um bug ou outro, né? Quando eu digo bug é nesse sentido, né? De ter uma competência ou outra que a gente ainda está estudando quais são as missões mas é possível, né? Mas o negócio é que a gente está tendo que fazer algumas funcionalidades a gente já vai conseguir para agora e outras só para o segundo pastoreio desse ano. Mas o que eu escrevi, eu acho que eu me equivoquei, é porque vocês estão falando só da aliança, né? O que eu falei é mais na comunidade de vida. Foi mal.
Tá bom. O da vida a gente ainda não está fazendo pelo outro, não. Vai lá, Cleber, para encerrar contigo. Boa tarde. Vitor, uma coisa que eu acredito que é muito importante, talvez depois ter uma reunião com o próprio colegiado e formadores comunitários, acerca principalmente das reciclagens, né? Que eu vou percebendo que eles têm muitas dúvidas em relação até isso que a gente está vendo sobre isso aqui, né? Eles têm muita dúvida, então, até porque tem surgido muito essas realidades de ter 10 ter 11, né? Tem irmãos aqui, como vocês partilharam. Eu tenho um irmão aqui que tem 3 anos, 4 anos que não faz reciclagem, assim. E até porque tem a realidade dos casais também hoje, que também tem essa realidade que a gente precisa se debruçar em cima, né? Que tem muitos casais, assim, aqui 3 anos, 4 anos que não faz, e também, assim, quer uma compreensão, a gente precisa se debruçar em cima disso para a gente saber também como lidar com essas questões, né? E uma pergunta é como lidar com a realidade da reciclagem, questão de saúde, né? Tem algumas realidades de saúde aqui que no final a pessoa diz assim, eu vou tentar fazer o último, vou tentar ali por uma realidade e o médico não liberou por alguma realidade específica. Só que acredito eu que é uma justificativa até plausível, né? Assim, para a pessoa. Mas como é que eu faço? Essa pessoa renova, porque se a justificativa for para lá, ela não volta a tempo das missas. Como é que eu faço? Eu renovo e nessa justificativa, eu coloco que ela renovou por essa realidade, ou ela só renova no próximo ano, né? E outra coisa também que eu tenho percebido é que os irmãos, muitos irmãos entre si, eles falam sempre dessa questão da reciclagem, de não fazer na cabeça dele, não, eu não faço, mas é porque ano que vem eu tenho como fazer e renovo, né? Não sei se na missão de vocês acontece isso. Na cabeça deles é assim, eu não, é tranquilo eu não renovar, não fazer a reciclagem, e aí ano que vem eu faço e já renovo em outubro, né? Eu acho que é uma coisa também que a gente precisa ver também dentro do colegiado e da formação. Mas eu queria saber mesmo essa questão da justificativa desses irmãos em casos específicos, né? Que a gente vê que é plausível deles até renovarem por uma realidade, mas é um exemplo. Agora em Fortaleza, teve as últimas reciclagens agora. Um irmão poderia ir, que tivesse liberado pelo médico, alguma coisa desse tipo, mas não liberou. Mas esse irmão, assim, ao meu ver, poderia renovar porque era uma realidade específica. Mas aí a minha dúvida é essa. Eu renovo e nessa justificativa eu coloco, eu não tenho esse poder para isso, é só o governo geral que manda essa justificativa? Vinícius? Hoje, Kleber, é isso que eu falei no início, né? Só para tentar me explicar melhor. Hoje, ele não está renovando, certo? Assim, qual tem sido o padrão, assim, em geral. Quando ele não faz reciclagem, ele adia a renovação dele para outubro, mesmo nesses casos que a gente vê que são tão plausíveis, né, que são tão justificados. E aí nisso que a gente está se debruçando, porque a gente vê realmente, como você está falando, que são realidades que a pessoa poderia renovar, né, porque foram realidades assim altamente justificadas. Mas hoje a orientação é que realmente ele não renova, ele adia a renovação para outubro. E a gente aqui, no setor da aliança, assistência de formação, né, Vitor? A gente está Perfeito. amadurecendo, maturando isso para que isso realmente fique a cargo do conselho local, né? De perceber a realidade daquele irmão e liberar aí essa renovação nesses casos que são totalmente plausíveis, né? Mas a gente está realmente se debruçando nisso. Hoje está acontecendo dessa forma. Peço aí até que vocês nos ajudem nessa maturação, porque a gente vê isso, a gente vê claramente isso, a gente vê situações que chegam a todo um instante exatamente assim, né? E a gente percebe que que era para ser uma ação pastoral, né? Era para ser uma ação assim para ajudar aquele irmão a se organizar melhor, para viver a reciclagem, para ter toda essa consciência da reciclagem e tudo mais. Mas a gente vê que às vezes não é por isso, não é uma questão pastoral, foi uma questão realmente que aconteceu ali que ultrapassou tudo, né? Então, o que fazer em relação a isso? Isso é uma pergunta que eu não sei te responder agora,
mas que a gente está se debruçando para que isso possa ficar mesmo a cargo da missão, né? A gente entende também essa realidade, sim. Isso para os irmãos que já têm promessas, tá? Como o Vitor bem É, falou. Para os irmãos que estão nos níveis iniciais, P1, mais iniciais, né? P1, P2, D1, D2, fica bem claro que compromete demais a formação deles, assim, a ponto de não mudar de nível, né? Mesmo tendo todas essas justificativas tão plausíveis, né? Ele vai ter que entendi. viver isso daí de outra maneira. Mas tem também o princípio, que tem toda essa questão pastoral, mas tem o princípio que dá origem a essa diretriz, que é de que 50% da formação da comunidade de aliança é a reciclagem, né? Então, existe essa questão de que existe um peso estatutário formativo que justifica a pessoa não fazer, mesmo que tenha sido sem querer, a pessoa tinha todas as intenções possíveis de fazer. Então, ela espera, é uma ação pastoral, sem dúvida, mas é também um critério formativo de que a pessoa possa receber aquilo que ela não recebeu até a renovação dela, entendeu? Então, é um critério, assim, objetivo, né? Assim, de que a pessoa... Porque às vezes a gente pode trazer uma carga subjetiva, né, sobre a situação. Aí o fulano não fez renovação não fez a reciclagem, não renova, para ver se ele aprende, né? É um pastoral, assim, para ver se ele se converte, né? Tem isso também, né? Às vezes a pessoa se toca, né? Que ela não pode mais fazer isso, né? Mas principalmente porque existe uma questão formativa objetiva. Então, a gente tira um pouquinho a carga subjetiva. Ah, é porque eu não queria ir, mas não, a gente não está fazendo. Em alguns casos, né? Nesses casos que a pessoa tinha toda a razão de não ir, a gente não está fazendo uma emissão de um juízo de valor sobre você ter ido ou não ido, um juízo pastoral. É uma questão objetiva. Não... Então, a gente está dando mais tempo para que a pessoa cumpra aquela dimensão formativa objetiva para fazer a renovação. Aí tira de você, RL, essa carga subjetiva de que, mas a comunidade não está vendo que eu vivi tudo bem, eu não fui porque eu estava doente. Não, calma, é porque é um critério objetivo. Alguns casos, não, alguns casos é subjetivo mesmo, porque a comunidade está vendo que a pessoa não está se convertendo. Então, a pessoa tem que ser. E só para finalizar, Cleber, a tua pergunta, é sobre os casos da pessoa estar levando na barriga, né? Não, eu faço próximo ano, aí de 2 em 2 anos a pessoa perde um ano, né, de reciclagem, porque não, eu não renovo, vou renovar só em outubro, aí eu já faço a reciclagem do ano seguinte, já não é, aí de 2 em 2 anos a pessoa perde a reciclagem, né? Mas aí, meu amigo, aí é uma questão de conversão. E isso, com questões de conversão, se resolve com pastoreio, com a questão pastoral. Olhar cada caso e dizer se a pessoa é recorrente, se ela está com esse tipo de mentalidade, tem que chamar, tem que conversar e dizer, não pode continuar assim, porque a pessoa está levando a vida vocacional dela de uma forma desleixada e um caminho de conversão frágil, né? E aí entra na avaliação vocacional, que é o que a Angélica diz, que a gente tem muito medo de abrir processos, né? A gente precisa sempre não ter medo de abrir processos com as pessoas, inclusive processos de desligamento. E que às vezes eu utilizo os processos de desligamento como uma ferramenta pedagógica. Às vezes a pessoa nem chega ao desligamento, mas só aquele choque que a pessoa recebeu de que a comunidade está avaliando vocacionalmente ela, já é uma ação pastoral e já gera um movimento de conversa na pessoa. Amém. Obrigado, gente. Já tomei muito meu. Pode dizer, Denise. Não, Aí, desculpa, Gabriel. é só porque eu queria dizer aqui, né, a importância desse pastoreio do meio do ano, né? A gente na comunidade Aliança, assim, pedia muito esse pastoreio do meio do ano, né? Então, assim, e ele vai servir exatamente para ajudar nesses casos, né, dos irmãos que não fizeram reciclagem, serem ajudados a marcarem suas reciclagens, a estarem mais atentos nesse pastoreio, nesse feedback do meio do ano, né? Só esse pedido aí, que eu sei que a gente já está totalmente extrapolado, né? Vai ajudar também a colocar logo todas as células para o final do ano. Eu acho que isso pode ser uma resposta pastoral também para a comunidade aliança. Era isso. Show de bola. Obrigado, gente. Boa reunião aí para vocês.
Obrigada, pastor, Silvete, Denise. Deus abençoe vocês. Denise substitui o Banhaene, né, gente? Obrigada, gente. Boa tarde. Fica aí, Denise, para o homenagem. Vem pra cá, João, só pra guardar aí. Então, vamos acolher a Ene, né, nossa assistente comunitária, rezar a Ave Maria por ela e por tudo que ela vai nos orientar com relação ao aprofundamento da escuta. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, gente, boa tarde, boa noite para alguns, né? Aí. Estou aqui com o Jonas, aparece aqui, Jonas, lá. Tudo bem? O Jonas é o coordenador da sinodalidade, né? Vocês sabem que na assistência comunitária a gente tem o setor da sinodalidade, que cuida de todas essas questões que envolvem essa comunhão e a escuta, né, do nosso moderador com toda a comunidade. E eu estou aqui para falar sobre o tema do retiro de transbordamento. Aí, Jonas se garante, também acho, graças a Deus. Estou aqui para falar com vocês sobre o retiro de transbordamento da escuta, né? Nós sabemos todos que no dia 21, nos dias 21 e 22 de junho, nós vamos ter em toda a comunidade o retiro de transbordamento da escuta, onde o nosso fundador vai nos falar de tudo aquilo que o Conselho Geral rezou, escutou de Deus em fevereiro, né? No retiro que nós tivemos disso. Eu posso dizer para vocês, né? O pessoal fica dizendo que é igual reciclagem, toda vez que a gente sai da reciclagem, fica dizendo que foi a melhor reciclagem da nossa vida. Mas, assim, já dando esse spoiler para vocês, né? Eu achava que Deus não poderia mais nos surpreender depois da escuta do ano passado, da glória de Deus, mas vem aí uma escuta que vai jogar ainda mais nosso coração para o céu. E aí a gente está aqui para dar algumas orientações para vocês com relação a como é que nós vamos viver isso nas missões, né? A primeira coisa que nós devemos fazer a partir de hoje é que em todas as nossas células, assembleias, todos os momentos que nós tivermos com a comunidade, a gente fosse dizendo sem parar que nos dias 21 e 22 de junho nós teremos o transbordamento da escuta, para que nenhum membro da comunidade de vida ou aliança esteja ausente desse momento. Não é um momento que ninguém tira férias, não é um momento que ninguém faz um outro compromisso que não seja esse momento que se tornou para nós como comunidade um dos momentos mais importantes para nós, né? O retiro ele vai acontecer presencial em todas as missões. Mais uma vez nós vamos fazer a transmissão do retiro diretamente nós vamos ter o retiro aqui ao vivo no centro de eventos, mas não se preocupem, nós ouvimos todas as sugestões que vocês mandaram no formulário do ano passado e nós tentamos adaptar ao máximo a estrutura do retiro, né? Vocês lembram que o retiro parecia um evento, né? Aquele palco alto, com aquele monte de gente atrás, não vai mais ser daquele jeito. Moisés disse que não é um evento, é um retiro, né? Então nós não vamos usar essa palavra evento em nenhum momento. É o retiro de transbordamento, né? Ele vai pregar de maneira diferente, né? Não vai mais ser um palco alto, vai ser tipo um presbitériozinho, vai ser uma coisa, um palquinho mais baixo, assim. Não vai ter aqueles apresentadores, vai ser direto o Padre Saulo e a Angélica fazendo os momentos de oração, fazendo as motivações. Uma coisa que reclamaram muito foi que, às vezes, quando terminava a pregação, aparecia aquele monte de avisos de Fortaleza. Também nós não vamos mais ter aquilo. Na hora que terminar a pregação, eu vou aparecer na tela dando as orientações para as missões e o Padre Vitinho vai ficar lá dando as orientações que são específicas de Fortaleza. Então, assim, a gente tentou
Aqui em Fortaleza também a gente vai ter um espaço separado para as famílias que vão precisar ficar com as crianças, para que elas não fiquem, né, passando na frente do palco, tá? Ninguém fique, nem o pregador, Moisés, que se dispersando, nem também as pessoas também não vão poder chegar, as pessoas que chegarem atrasadas aqui, como a pregação ao vivo vai ser aqui, elas vão ficar num espaço separado para que não tenha essa dispersão e tal. Então, aqui a gente está trabalhando ao máximo para que tudo seja realizado da melhor forma e as missões possam ter a melhor transmissão possível do retiro, né? Também a gente, no ano anterior, ainda não estava, né, como assistente, mas nós tivemos muitos pedidos para as difusões. Nós orientamos que só as difusões que sejam muito grandes, que tenham um número muito expressivo, está confirmado sim, viu? 21 e 22 de junho, certíssimo. O cara está preocupado que ele vai casar, a lua de mel dele vai estar lá. Ixi, Maria, marcou o casamento. O casamento 14 de junho. Aí vai dar certo, vai ter caso 7 dias depois. Nós pedimos que a questão das difusões, né? Eu estava até antes no setor da comunidade aliança, tocava isso muito de perto, né? É muito importante a gente fazer um bom discernimento. Uma difusão que tem 5 irmãos da comunidade aliança, que tem oportunidade para missão de referência, não deve fazer um retiro na difusão. Agora, por exemplo, uma difusão do tamanho de Caicó, que tem mais membros da comunidade aliança do que Patos, que é a missão de referência deles. Aí é diferente. Porque como é que a missão, tipo assim, aí você consegue fazer uma estrutura de um retiro ali, porque o número de irmãos é muito expressivo, a distância geográfica é grande e tal, mas a gente anima que não sejam feitos retiros de transbordamento nas difusões que tem um número pequeno de irmãos da comunidade aliança e que não tem muita estrutura, porque também é uma oportunidade daqueles irmãos da comunidade aliança terem esse contato com isso aqui. Nós não vamos, o povo está fazendo muita pergunta assim, de fuso horário, não sei o quê, eu vou dizer como é que a gente vai fazer essa parte aí. Nós mandamos para todos vocês, há uma meia hora atrás, um e-mail contendo 3 documentos. Uma carta, que é essa carta aqui, carta da assistente comunitária para vocês, dando todas as orientações gerais do retiro. Um manual de procedimentos de como executar o retiro na sua missão e um formulário. Nesse formulário, você vai fazer a indicação de um nome que vai representar a sua missão nas reuniões que nós vamos fazer a partir do dia 14 de maio. Nesse formulário também que você vai responder, dando a indicação de quem vai ser o representante da sua missão nas reuniões que nós vamos fazer da sinalizando o retiro de transbordamento, também nesse mesmo formulário você vai dizer se você precisa de tradução, vai ter lá para marcar qual é a língua e vai ter para você indicar 2 irmãos para nos ajudar, porque nós vamos fazer reuniões também antecipadas com esses irmãos, ok? Então, no e-mail vocês receberam essa carta, receberam o formulário que deve ser respondido até o dia 10 de maio e receberam também um manual de procedimentos da realização do retiro. Também lá nós botamos o e-mail da sinodalidade e o telefone do Jonas, porque qualquer dúvida que vocês tiverem muito específica, vocês vão perguntar para ele, bem como alguma sugestão. Também, cada missão vai organizar o seu retiro e ela vai cobrar uma taxa de inscrição do retiro que não é a mesma. Por exemplo, aqui em Fortaleza, vai ser uma taxa porque é um retiro. Na sua missão, cada missão vai ter suas necessidades. Alguns vão ter um telão de LED, alguns têm 5 pessoas na comunidade de aliança, pode ser uma televisão de LED, não um telão de LED. Então, assim, não tem como dizer para você quanto é que deve ser o retiro, porque você vai depender da estrutura que você vai precisar. Mas nós temos um valor que precisa ser repassado para a assistência comunitária. De cada irmão da comunidade de aliança da sua missão, você vai passar R$ 5, que deve estar incluído na taxa que você vai cobrar no retiro aí nas suas missões. E de cada casa comunitária da comunidade de vida, R$ 20. Se naquela missão tem 4 núcleos de casas da comunidade de vida, R$ 80. Tá? Cada casa comunitária vai participar do retiro. No retiro, não é na sua casa, mas é como se fosse a inscrição para a assistência comunitária daquela casa comunitária. Dá para entender? R$ 5 por irmão
e R$ 20 da Comunidade Aliança e R$ 20 por casa comunitária. Como é que vai ficar o pagamento disso? O pagamento desse repasse deve ser feito, 50% desse pagamento deve ser feito até o dia 15 de junho e os outros 50% até o dia 28 de junho. Lá no formulário que vocês vão abrir, vocês podem também dar sugestões, fazer coisas assim. Com esse pessoal que vai ser o representante da sua missão, nós vamos fechar. Ó, tá dizendo que não chegou, mas nós mandamos no missões@. Se alguém não recebeu, eu vou colocar aí no chat. Coloca o telefone do João. Ela pode encaminhar também o formuláriozinho. Ah, tu encaminhou o e-mail, né? A Joyce vai encaminhar o e-mail aí, mas nós já mandamos há meia hora. Engraçado. Quando manda missões@Conchalon, o pessoal de fora do Brasil vai receber também, né? São dois. Não. Ah, tá. Todo mundo que está dizendo aí, não, ninguém de fora recebeu. Tá certo, é porque nós mandamos missões@Conchalon. Então, nós vamos mandar para o pessoal de fora, viu? Não receberam, é porque eu pensei que mandando ia para todos. Tá certo? Aí, gente, com relação ao horário e tal, né? Nós vamos seguir o horário. Eu só estou de fora. Nós vamos seguir o horário mais ou menos como é o horário de todos os anos. O que nós vamos tentar fazer é tentar ganhar tempo naqueles intervalos, que às vezes ficava no vídeo avisos locais e estava a missão tudo parado ali, já podendo sair para fazer o intervalo e tal. Nós vamos tentar nos programar melhor. Na reunião que nós tivemos com os RRs, assim, né? E com o Moisés, alguns até perguntaram: Moisés, será que não seria bom, depois que transmitisse o retiro para Fortaleza, gravasse, né? E as missões de fora do Brasil com um fuso horário diferente, fizesse? Aí ele disse que não, porque ele gostaria mesmo, ele gosta que toda a comunidade esteja presente naquele momento, né? E assim, aquele sacrifício dos irmãos dessas missões mais distantes também faz mudar a comunidade, né? Também é um sacrifício de comunhão que nos alcança a todos, né? Então, mais uma vez, nós vamos tentar. Pode ser que um dia mude, mas esse ano ele não me autorizou a mudar, porque ele realmente gostaria que fosse assim. Com relação aos links, né? Nós vamos fazer a transmissão pelo Zoom. E vocês não vão ter autorização para enviar esse link para outra pessoa que não seja essa pessoa que vai coordenar o retiro. Casos específicos de alguém doente, alguém impossibilitado, a gente vai discernir um a um. Aí, esses casos, você vai passar para o seu coordenador, que vai tratar diretamente com o Jonas, porque, assim, nós não vamos dar exceção para ficar transmissões individuais, a não ser em casos que passem por um discernimento, ok? Então, todas as pessoas devem estar na missão de referência, vivendo o retiro ali com o corpo da comunidade. Não vai ser autorizado uma pessoa a participar assistindo o retiro sozinho na sua casa. Até porque a gente, quando tem pessoas demais no Zoom, pesa e dá problema depois. Então, a gente vai ter, se você não fizer esse discernimento antes, e a gente não tiver aqui os dados, essa pessoa vai tentar entrar e ela não vai conseguir. Porque só vai entrar os links que foram discernidos por missão. Deu para entender? Tem mais alguma coisa sobre isso? Então, assim, a gente espera mesmo que vocês possam, ao máximo, animar as missões, assim. Nós não temos como fazer chegar aí o entendimento, a mentalidade do quanto esse retiro é importante para nós, mas você que é o responsável local, pode ser a voz do moderador geral aí, né, na animação dos irmãos, dando a mentalidade, né? Evitar mesmo que os irmãos saiam de férias nesse período, que os irmãos marquem outras coisas. A gente pede também que nenhum membro da comunidade, se possível, estivesse servindo na hora da pregação. Esse foi um pedido do nosso fundador. O ideal é que todas as pessoas que podem... Nós não temos a pergunta da arte do rei, nós não temos a arte, porque eu preciso sentar com Moisés para discernir, ele precisou ir para Roma. Mas isso não, assim, não nos incapacita assim, de já falarmos do retiro, colocarmos nos avisos, porque assim, ele precisa escolher a arte, que geralmente é a mesma capa da escuta, o tema. Então, assim, por conta disso que aconteceu com o Santo Padre, né? Ele precisou viajar de urgência para Roma e nós não conseguimos fazer isso. Mas vocês já podem fazer, que ele está também tentando ao máximo nos dar lá de Roma
fazer o que precisa para cá. Mas por isso que eu quis me antecipar, nós não temos a arte ainda, e a gente vai mesmo contar com vocês. Com relação a isso que eu estava falando, né? A gente pede, por exemplo, aqui em Fortaleza, na hora das pregações, só vai vender na lanchonete água e aquilo que for essencial. Aqui em Fortaleza, a gente tirou a lanchonete de perto do espaço, porque antes ficava próximo, aí as pessoas ficavam andando lá, as crianças correndo, e escutavam todo o eco lá do lugar da pregação. A lanchonete vai ficar num lugar separado. Aí a gente, no manual de procedimentos, a gente deu todas essas explicações para vocês. O ideal é que não fique nada aberto na hora da pregação. Não esteja sendo vendido nada, todo mundo esteja na pregação. Mas onde precisar de alguém servindo, que sejam vocacionados ou pessoas da obra. Foi um pedido do nosso fundador também, que os irmãos da comunidade que tivesse só ficar servindo quem tivesse a maior necessidade mesmo. Mas que nos momentos de pregação, quem estivesse servindo fossem os irmãos vocacionados ou da obra, dependendo do lugar. Assim. Mas que daí é cada realidade, né? Cada local tem sua realidade. Mas eu acho que aí a gente pode ir procurando o Jonas no privado e discernindo cada um. Mas ele pediu muito essa atenção, né? Para que aquilo que o conselho escutou de Deus, né? Seja transmitido e chegue ao coração de cada irmão. Vocês... Só para complementar o que a Anne falou, uma vez que vocês indicarem os irmãos que vão coordenar a estrutura, a montagem, a organização do Retiro das Missões, uma vez que vocês mandarem essa indicação até o dia 10 de maio, a gente em seguida vai agendar reuniões para orientar como é que vai ser o retiro. Em que sentido? Nessa dimensão das dispensas, porém, dispensa, organização, programação, a arte, os próximos passos. Mas nesse manual de procedimento já tem o básico da estrutura que precisa ser montada. Então, você já tem liberdade de ir fazendo um planejamento orçamentário do retiro, já ir propondo inscrições, porque isso não depende das reuniões que a gente vai ter com esses coordenadores depois. Porque no manual de procedimento já tem toda a orientação de como essa estrutura deve ser organizada. Isso para vocês poderem já se antecipar. Aqui em Fortaleza, por exemplo, a gente tem uma comissão que está trabalhando só no Retiro de Fortaleza e vai ter essa comissão que vai estar trabalhando com o Retiro das Missões. E aí, assim, eles já vão lançar agora na primeira semana de maio. Mesmo sem arte, sem nada, já vão lançar, vai fazer o lançamento do Retiro de Transbordamento da Escuta e já vão abrir o formulário de inscrição, para já ir animando os irmãos a se inscreverem. Tá certo? Eu quero dar 2 avisos aqui rapidinho, mas se alguém quiser ainda fazer alguma pergunta sobre esse tema, pode perguntar aí. Vocês estão sorrindo, né? Vocês estão felizes, né? Assim, felizes. Não quiseram fazer muita pergunta. Tá ótimo. Então, pronto, né? Todo mundo está entendendo direitinho, tá? Então, vou só dar 2 avisos aqui rapidinho. Eu queria pedir para vocês, assim, ficarem bem atentos aos e-mails, né? No mês passado, eu mandei um e-mail da Previdência, falando um pouco da realidade. Eu pedi, assim, que todos os responsáveis locais, quando lessem esse e-mail, me confirmassem, assim, com ok. Foi uma adesão, assim, muito pequena. Eu não acho que acredito, gente, que vocês assim, não responderam. eu pedi muito para que a gente pudesse entender, assim, se as pessoas estão acompanhando e tal. Uma vez por mês agora, quando chegar perto do dia do pagamento, eu vou mandar a porcentagem de arrecadação. Só para vocês entenderem assim, o dinheiro que a gente arrecada de vocês para pagar a Previdência é o mesmo valor que a gente paga a Previdência. Então, naquele mês que você não paga a Previdência dos missionários, a gente ia retirando de um fundo. E esse fundo, ele esgotou. Então, a gente hoje está com muita dificuldade, mas nós sabemos que, além de ser estatutário o pagamento da Previdência, se nós pararmos de pagar a Previdência, as pessoas também param de ter os benefícios que ela nos oferece hoje, como o auxílio-doença, algumas pessoas já estão caminhando para a aposentadoria.
e também o auxílio maternidade. Então, assim, nós não podemos não pagar a Previdência. E eu, assim, eu estou bem preocupada com isso, né? Nós estamos aqui dia 28, nós já pagamos, pegando dinheiro emprestado para pagar as guias da Previdência. Esse mês nós pagamos 1.242 guias, no valor de 208 mil, 213 mil, e até agora ainda falta para nós arrecadarmos R$ 71.977. Isso aqui eu já estou usando dinheiro emprestado. Mais um mês, a gente continuar fazendo isso, aí nós vamos precisar começar a parar de pagar a previdência de alguns irmãos. Isso, sim, é tipo impossível, não tem como isso acontecer. Também no retiro dos responsáveis regionais, que eu fui apresentar assistência comunitária lá, o Moisés, ele foi muito duro. Ele disse assim, né? Você pensa que ter um missionário na sua missão é você dar comida e um lugar para o missionário dormir. Mas não é isso. Quando a gente pega os missionários para a nossa missão, a gente precisa lembrar que tem um contexto que a gente precisa honrar para o sustento daquele missionário ali. E esse sustento, ele envolve a previdência, que hoje nós já pagamos de todos os consagrados. Agora mesmo, estamos tendo agora, abril e início de maio, as missas de consagrações. Esses D2 que estão se consagrando, em maio eles já vão, a partir do primeiro mês de consagração deles, já vai ser paga a previdência dele. Então, assim, é uma questão assim, bem delicada hoje que a gente trata. Eu não tenho de onde tirar esse valor. Não é assim, porque o valor que entra é o valor referente à guia. Quando você paga R$ 170 por missionário, é 11% do salário mínimo. Se você for calcular aí 11% de 1.518, os que são do Brasil, né? Você vai ver que é 167 e alguma coisa. Aquele R$ 2 que falta é o valor que eu pago para gerar a guia. Então, assim, não existe um lucro em cima desse valor. Então, quando você não paga, eu não tenho de onde tirar. E assim, né, realmente a gente tinha um fundo antes, porque a comunidade começou a juntar um dinheiro desde 2019 a comunidade já começava a juntar um valor para a partir de 2021 começar a pagar. E qual é a minha maior preocupação? Nos POs deste ano, a partir de abril, a gente deveria receber 100% do pagamento das missionárias consagradas daquela missão e mais a negociação da dívida que foi orçada no PO. Até agora, dos 213 mil que eu precisava receber, eu só recebi, está faltando ainda 61 mil, fora que não entrou quase nada no pagamento das dívidas. Então, assim, hoje, a dívida das missões com a Previdência, ela já passou de R$ 400 mil. Então, assim, é importante a gente fazer esse pagamento, porque esse valor que vai entrar para os pagamentos é o valor de que, quando uma missão está na emergência e um mês aleatório ela não pudesse pagar, a gente tivesse um fundo para honrar. Mas a gente nem tem o pagamento das dívidas. Contando com Fortaleza, hoje a dívida da Previdência é um rombo, né? O Brasil vive um rombo, o mundo vive um rombo com a Previdência, a gente também. É uma dívida de R$ 800 mil que a gente tem com a Previdência. Então, assim, cada mês que você não consegue pagar o missionário aí, né, a previdência do missionário, aqui vira uma bola de neve. A partir de junho, nós vamos mandar igual o plano de saúde. Nós vamos mandar os boletos para as missões. Porque, assim, a gente precisa mandar os boletos para as missões para que elas possam pagar, honrar com o compromisso. Porque, assim, vocês não mandam, mas a gente tem que pagar de qualquer jeito. A gente vai fazer uma experiência, espero que seja a partir de junho, de enviar os boletos para que as missões paguem em boleto. Porque realmente a gente não tem como, sim, está ficando insustentável mesmo para nós. Com relação aos planos de saúde, a gente espera que até 2029 seja igual à Previdência. Que cada pessoa que se consagre, no próximo mês, a gente passa para o plano de saúde dela. Nós tivemos toda a migração, né? Eu já disse para vocês que nós tivemos 200 novos planos de saúde. São hoje mais de 700 irmãos que têm plano de saúde.
E nós, apesar dos desafios que nós tivemos na migração, né, para a Saluplan, que é a Unimed Piracicaba, eu quero dar 2 testemunhos muito positivos para vocês. A Saluplan, que é a administradora dos nossos benefícios, junto à Saluplan tem o programa Bote Fé, que um padre da CNBB coordena esse programa. De cada plano de saúde do titular, R$ 10 cai num fundo. A gente agora, além do fundo de comunhão, que a gente já tem da assistência comunitária, a gente tem esse fundo de saúde que envolve todos os membros de plano de saúde da Saluplan. Os padres das congregações que fazem parte, a Canção Nova, o Shalom, outras comunidades, instituições religiosas. E nós acabamos de ter 2 exemplos de pessoas que estavam no plano, precisaram de grande necessidade, assim, uma pessoa errou no preenchimento da DPS, não poderia ter migrado estando grávida, e no 5º mês ela apresentou a necessidade de ter um bebê. Só que não podia, porque só não poderia ter migrado quem já estava grávida. Mas mesmo assim, nós recorremos a esse Fundo do Bem de Todos, e o Fundo do Bem de Todos, que é um projeto que nasceu na CNBB, pagou todas as despesas do parto dessa pessoa, porque nós não tínhamos aqui no Fundo de Comunhão. Agora nós temos uma outra situação de um irmão de uma missão, ele precisava fazer uma cirurgia de R$ 120 mil. O plano não tinha como autorizar, porque era uma cirurgia que envolve, assim, a cirurgia de boca. A ANS, ela não cobre, ela não obriga o plano de saúde a fazer essa questão dessa cirurgia dentária, assim, mas não é uma coisa bem séria mesmo, que envolve rosto, cabeça, corpo, negócio bem grave mesmo. Mas o plano negou 2 vezes, né? Primeiro o orçamento era de R$ 120 mil, o segundo orçamento ficou para R$ 90 mil, mesmo assim o plano negou. Nós fizemos uma negociação, né, um pedido para esse fundo. O irmão passou por um atendimento diretamente da Unimed Piracicaba, uma auditoria, e o irmão vai ser a Unimed Piracicaba, junto com esse fundo, né, do programa Bem de Todos, vai pagar as passagens do irmão e todas as despesas dele, vai levar o irmão para a Unimed Piracicaba. Em Piracicaba, viu, Giovanara? Olha aí o irmão para chegar de grande cirurgia. E esse irmão vai ter todas as suas despesas pagas pelo fundo, que é ligado, né, administrado também pela Saluplan, e vai fazer essa cirurgia, que vai ser mais de R$ 100 mil de despesas, através desse fundo. Então, assim, hoje, né, só para vocês entenderem também nas missões, é um risco muito grande nós fazermos cirurgias particulares. Isso você pode perguntar para qualquer médico. A pessoa só deveria fazer cirurgia ou pelo plano de saúde, ou pelo SUS, assim, ou público. Por quê? Você pode fazer uma cirurgia, às vezes, de joelho, parece que não tem risco. E se der alguma complicação naquela cirurgia e a pessoa precisar de um dia de UTI, é R$ 15 mil. E é 15, 15, 15, que ela não sai nem não tem que não pagar. Então, assim, eu escutei o relato de umas freiras, que elas tinham muitas pessoas caridosas que ajudavam elas e tal, e elas não fizeram essa questão do plano de saúde para suas missionárias. E aí 2 freiras precisaram de um atendimento de UTI, e agora essa congregação está vendendo 2 grandes imóveis para poder pagar a conta da UTI dessas 2 freiras que estão internadas. Então, assim, eu queria orientar também vocês, responsáveis locais, porque chega muito pedido aqui na assistência comunitária de pedido de dinheiro para pagar a cirurgia. Aí você diz assim, mas ele só é R$ 3 mil. É uma cirurgia simples. Gente, não existe cirurgia simples. Toda cirurgia tem um risco de UTI. Então, o ideal é que os irmãos pudessem procurar, assim, ao máximo, os médicos da sua missão, para que eles pudessem fazer cirurgias públicas, caso não tenha o plano de saúde, né? Ou a gente lutar para que cada vez mais os nossos missionários sejam socorridos, tenham esse acesso ao plano, né? Que no Brasil é esse plano, e para vocês saberem, os irmãos de fora, né? A gente está fazendo um estudo por regional de como a gente pode ter acesso à saúde de mais qualidade em cada país, né? Tem trabalhado muito para isso. Mas, assim, eu queria falar esses 2 testemunhos dessa mulher grávida, né, que
preencheu a DPS, que não, sem botar lá que estava grávida, acabou mudando de plano sem poder, e mesmo assim não ficou na mão, né? E desse irmão que vai fazer essa grande cirurgia, que foi socorrido por esse fundo, para que nós não pensemos assim, a comunidade mudou o plano de saúde para economizar. Não, a comunidade não mudou de plano de saúde para economizar. O plano de saúde que nós tínhamos na Unimed Ceará era um falso coletivo. Era um plano empresarial. Para a ANS, ele é um falso coletivo. Nós não podemos ter uma coletividade de empresa porque nós não somos uma empresa. Então, foi uma forma de legalizar, assim, aquilo que nós estávamos fazendo que não estava certo. E, assim, a Unimed Ceará sabia, a gente também sabia, porque na época era a única forma de fazer. Já foi feito daquela forma empresarial, já para dar um socorro inicial para no futuro tentar resolver, que é o que a gente tem tentado hoje. Então, assim, nós escutamos muitas críticas, assim, muitas palavras de maldição, assim, falando mal do plano, coisas ruins. Eu mesmo escutei até gritos de pessoas, assim. Mas, assim, eu quero dizer para vocês que tudo que a gente faz aqui é para o bem dos nossos missionários, né? Por mim, assim, a gente já teria cada missionário consagrado da comunidade vida com o seu plano de saúde. Nós conseguimos essa meta agora de todos os missionários com plano de saúde, com promessas definitivas até 2022, com fé em Deus, no ano que vem vão ser todos de promessas definitivas, e aí a gente vai progredir. Uma última coisa mesmo sobre o plano é a coparticipação. Nós vamos precisar fazer uma live com os irmãos da comunidade de vida que tem plano, porque às vezes a pessoa está com uma dor de barriga, aí ela vai no endócrino, no gastro, não sei o quê. Cada vez que ela for numa consulta, ela vai pagar 40% de coparticipação. Então, o ideal é que o missionário tivesse um médico da sua confiança, um clínico e tudo, e quando ele quisesse em vários médicos, ele fosse nesse médico, para que esse médico orientasse qual é a especialidade que ele deve procurar. Porque, assim, quanto mais, assim, se a pessoa quiser, eu tenho pela primeira vez, eu tive um plano de saúde, meu sonho era fazer um check-up, todos os exames que eu nunca fiz na minha vida. Não, eu não vou realizar o seu sonho. Já o médico vai indicar os exames que são necessários. Porque senão a gente não vai ter como pagar também, né? Então, assim, quis dar esse testemunho do plano e também trazer esse dado da Previdência, porque, assim, eu preciso, como assistente comunitária, contar com vocês, responsáveis locais, para que a gente cuide dos missionários como é necessário, tá certo? Então, Deus abençoe a todos. Shalom, Cristo ressuscitou, aleluia. Sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia. Então, muito obrigada, Anne, né? Jonas, por todos os esclarecimentos, informações muito importantes. Mas a gente sabe também que nós podemos procurá-los, né, Alma? Sim, estamos à disposição de vocês. Claro, os nossos RR que nos auxiliam, mas também aqui a porta é Sempre aberta aberto, viu? para o que vocês também precisarem. Agradeço a presença de todos, né, esse dia todo. Estamos terminando com antecedência também do que combinamos. E queria reforçar também a oração pela recuperação do Kleber, né? Para nos unirmos também a oração por ele e por toda a igreja nesse tempo que nós vivemos. Vamos rezar uma Ave Maria pela Anne, pelo Jonas, agradecendo também a presença deles e depois finalizamos aqui juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Gente, só duas coisas aqui para passar, para só informar vocês, né? Na última reunião integradora, nós falamos, mas eu queria reforçar, porque muitos procuram, né? Sobre o pedido de aliança missionária, né? Sobre esse tema de comunidade de aliança missionária. Vale a pena, viu? A aliança missionária é livre. É a Caterine aqui da assistência missionária, que é responsável por isso, certo? Tudo relacionado à aliança missionária, tanto o pedido, né, para ir em missão, como qualquer outra dúvida com relação a isso, vocês podem procurar
a Caterine, aqui da assistência missionária. Ela está no grupo dos RLs, né? Vocês podem pegar o contato dela lá. Queria também pedir o zelo de vocês e reforçar que vocês possam preencher, atualizar a planilha de engajamento da comunidade de vida. Isso é muito importante para nós, para a gente ter uma noção de como é que está cada missão, né, com relação aos missionários ali, o seu engajamento, certo? Então, queria reforçar, pedir àqueles que ainda não fizeram, que possam fazer. Eu tinha pedido até os responsáveis regionais que também nos ajudassem com isso, né? E a última coisa é que amanhã nós iremos estar realizando um fórum missionário. Esse fórum missionário, né, vai acontecer com algumas pessoas, né, que foram indicadas, né, discernidas. E esse fórum vai nos auxiliar também na necessidade que nós temos de enviarmos missionários para as missões adjacentes, né? Essas missões mais distantes, né, mais necessitadas de uma robustez missionária. Então, a gente precisa preparar missionários para ir para esses lugares. Então, é isso que esse fórum quer fazer. Só que com muita tristeza, né, hoje eu fiquei sabendo que não tem nenhum homem. Só são 9 mulheres que irão participar amanhã desse fórum, né? Então, assim, bem poucos. E se alguém tiver alguma indicação, o ano passado vocês indicaram, mas infelizmente, assim, eram irmãos que não tinham tanta condição, né? De haver uma preparação com eles, né? Para esse tipo de missão. Então, assim, se alguém sentir no coração que tem um missionário, né, na sua missão, que futuramente você pensa que seria um missionário adigente, né, para uma missão como essa, na Ásia, na África, né? Aí você pode também entrar em contato conosco, tá bom? E eu peço também oração, né, por esse fórum missionário e por todo esse trabalho de preparação para os missionários, para essas missões distantes. E a nossa próxima reunião integradora, né, como essa que nós tivemos hoje, está agendada para o dia 13 de junho. Então, a gente deixa confirmada essa data, né? Caso aconteça algum imprevisto, alguma coisa, a gente diz com antecedência, certo? Mas, por enquanto, a gente deixa confirmada essa data de 13 de junho, certo? Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa a falar? Senão a gente vai concluindo. Joyce, é 13 de junho ou julho? Junho. Junho, com NH. Certo? Quem vai estar na escola no mês de junho, vai ter alguém no seu lugar na missão, né? Então, você pede que essa pessoa participe dessa reunião integradora, tá? Mais alguém? Mais alguma coisa? Então, amém. Vamos rezar uma Ave Maria, colocar no coração da Virgem Maria as nossas missões, as nossas necessidades, né? A vida do Kleber e também o conclave, a nova eleição do nosso Papa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Dai-nos a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe, gente. Um abraço. Ok, tchau, tchau. Obrigado. Deus abençoe. Abraço a todos.